A música ocupa um lugar central na construção da identidade cultural amazônica. Nos festivais populares do Amazonas, cada canção representa uma narrativa construída a partir da tradição, dos saberes e da experiência de um povo. Este documentário apresenta a trajetória de um compositor amazonense cuja obra atravessa diferentes manifestações culturais do estado, revelando como a música contribui para manter viva a cultura popular. Olá, eu sou Paulo Eduardo Queiroz da Costa e gosto de ser chamado de Paulo Queiroz, que é o meu nome artístico. Eu sou jornalista, professor universitário, formado em Direito, formado em Letras, Língua Portuguesa, formado em Jornalismo e Antropologia. Eu tenho algumas pós-graduações, mas a minha formação é cultural. Eu amo a cultura amazônica e não vivo sem ela. O sol vermelho mergulhou no rio-mar e acordou a lua cheia prateada pra iluminar a batucada e a chegada do meu boi-bumbá. Eu comecei a pensar na arte ainda muito criança, no interior. Eu sou de Tefé, do município de Tefé, no interior do Amazonas. E eu me apaixonei pelas iniciativas folclóricas que tinham por lá. Mas a gente era muito pobre, não tinha dinheiro para comprar fantasias, roupas, né, as indumentárias. Mas a gente se virava, pedia, implorava, suplicava para a mãe, para o pai, às vezes ainda apanhava de tanto insistir. Mas a gente acabava entrando na agremiação, brincando, era muito legal. E aquilo despertou em mim um interesse pela arte. A arte folclórica, amazônica. E eu então, a partir daí, me apaixonei perdidamente pelo folclore. Na era Quiraci, não havia distinção de tribos. A paz reinava entre Carajás, filhos de Canâncio. Anhanguera, demônio da inveja, maculou os mitos, causando miséria, egoísmo e dispersão. De tristeza, Canâncio chorou. Na verdade, tudo que a gente faz quando a gente quer ingressar nesse ramo é meio aventuresco, né? Tipo, a gente faz querendo entrar, né? Eu, por exemplo, quando sonhei em escrever toadas para o Boi Garantido, que é o meu boi, eu tentei muitas vezes, né? Porque era assim naquele tempo. Naquele tempo não existia essa coisa hoje da politização da agremiação. Existiam escolhas que eram feitas a audição às cegas, que o cara mandava, o compositor mandava a obra e a audição era feita sem o nome do compositor. A primeira música que eu fiz foi para Cirandas de Manacapuru, a agremiação das cirandas, o Festival de Cirandas de Manacapuru, chama Cirandada, né? Tem a toada e tem a cirandada. Então eu escrevi uma cirandada, como eu disse, meio assim aventurando, e eu consegui. Desde então mandei bala, né? E consegui compor 48 músicas para o Festival de Manacapuru, que eu me orgulho muito disso. Amazônia, Terra Santa, vou cantar teus milagres. Faz de mim, jovem, mas criança, vem curar minha alma, traz a vida, a esperança. Amazônia, terra de curas, não é chaga, não há dores, nem feitiço, nem quebranto. Faz de mim um homem sadio, feito bicho onça, feito bicho onça. Além das músicas dos meus trabalhos que eu fiz aqui na região do Amazonas, no interior e outros festivais, também já atuei em Juruti, no Pará, festival da Festribal. O festival é um grande festival que acontece em Juruti, vizinho aqui próximo a Parintins, no Pará, que é uma enormidade, uma coisa extraordinária. Eu também já coloquei músicas lá. A pergunta é uma pergunta muito legal porque ela traz desdobramentos assim, curiosos. Se você, por exemplo, for fazer música para festivais de cirandas, Manacapuru, você tem uma pegada totalmente diferente daquilo que a gente está acostumado em relação ao boi,
ao boi-bumbá. Talvez por essa razão, alguns segmentos folclóricos em outros lugares, eles imitam a toada, o ritmo da toada, porque talvez seja, entre aspas, um pouco mais tranquilo de fazer, mais factível, né? sem grandes complexidades, mas tudo requer estudo e pesquisa. Sobremodo, no caso da minha área que eu gosto, que é o indigenismo, né? Amo muito a etnografia, então eu gosto de estudar a cosmogonia, a cosmologia dos povos amazônicos, inclusive os amazônicos da Amazônia Internacional, né? Como na Colômbia, que tem várias aldeias amazônicas que eu gosto muito de estudar. E escrever toadas é tão gostoso, uma coisa tão boa. Você vai fazendo de acordo com a tua inspiração e colocando numa métrica já possível de musicar, né? Aí os parceiros vêm, lapidam aquilo ali. Às vezes eu faço sozinho mesmo e é uma pegada normal. Agora, quando você vai para cirandada, por exemplo, que é um ritmo um pouco mais acelerado, ele é totalmente diferente, né, da toada. Então eu me arrisco a dizer, com muito respeito, que fazer cirandada é bem mais difícil do que fazer toada. Muitas obras que nós mandamos para avaliação e apreciação no Festival de Parintins, qual é o compositor que não quer colocar toadas numa agremiação, né? Todo mundo quer. Então é uma enxurrada de obras que são entregues todo ano, né? Eles fazem bem cedo essa audição. Então a gente entrega várias, por exemplo, a gente manda 5 toadas, aí você consegue aprovação em 2. 3 delas, não vou dizer que são rejeitadas, elas são deixadas para um outro tempo, porque elas não têm muita conexão com o tema segundo o que eles pensam. Então essas 3, a gente aproveita e entrega também para outro festival. E eles olham aquilo com bons olhos, que toada linda, e fica. Então é por isso que eles adaptaram a questão da toada, que não é, dá muito trabalho fazer uma toada, é caro. Por que é caro? Porque você não pode mandar uma coisa feita num violão com 4 notinhas, tem só cantada assim, né, assobiada. Você tem que ir para estúdio. Isso requer instrumentos, cantores, backing vocals e tudo mais. Então a gente paga um valor X para fazer uma música e você entrega acreditando que ela vai ser aprovada. Depois de aprovada, evidentemente, a gente recebe. Mas o fator pecuniário não é tão importante, né? Importante a gente ver o nosso nome lá. Não tem orgulho maior do que isso. Diura, filho de Iracerê, desejava tua esposa Quixomá, filha do 8º conselheiro Apurinã, filha do 8º conselheiro Apurinã. No teste de bravura proposto por Meicoá, o frágil Diura foi reprovado, penalizado ao confinamento, punido por seu povo impiedoso Apurinã. Em honra à memória do herói Cumaicudé, Iracerê receber. A mulher amazônica, em primeiro lugar, acima de tudo, e a divindade sobrenatural que envolve, como eu disse, a cosmogonia amazônica, ou seja, todos os elementos, a natureza, os animais, o rio, a água, o vento, o clima, que não é nem bipolar, é tripolar. Da agorinha estava uma chuva imensa, vocês viram, agora nós já estamos aí fora com aquele mormaço. Tudo isso são elementos intrínsecos da Amazônia que são estruturantes do nosso trabalho. Eu gosto muito de falar de crianças amazônicas, de indigenismo, como eu já ressaltei, né? Então a minha pegada ela é indigenista, eu gosto muito, porque eu sou antropólogo, então de formação, e eu vejo isso como o espírito de uma música. O espírito da música é a reunião cosmogônica de todos esses elementos, um conjunto. Nós perdemos muito da nossa identidade cultural por causa, como eu disse, da modernização dos processos, né? A gente vê muito hoje a carnavalização da nossa cultura. Isso nos deixa um pouco tristes, apesar do espetáculo ser bonito. Mas a gente vê isso sendo demolido aos poucos. Ao mesmo tempo que isso impacta os nossos olhos, nós que somos lá de trás, o tempo também vai nos preparando para admitir que isso é uma realidade. Que um dia, não vai demorar muito, vai estar ainda mais modernizado. É assim que é. Eu sou editor de livros, eu faço livros, eu sou escritor. Nós temos uma editora, selo Palavra da Terra.
E eu entendo que as plataformas digitais hoje, elas estão ganhando um espaço, um terreno, que você não vai conseguir frear esse avanço. Pode tentar, não vai. E também você também não pode ficar desgostoso, ressentido, porque isso vai tirar de nós a capacidade de fazer livros físicos de papel. É a mesma coisa que se aplica à cultura. Infelizmente, não vai demorar muito, nossa cultura estará muito mais modernizada, cheias de tecnologias que vão trazer beleza aos olhos. É uma pergunta extremamente complexa, né? Como quase tudo na vida, mas acredito eu que a modernidade avassaladora, não estou sendo reacionário nem contra a modernidade, porque, aliás, isso aqui que estamos fazendo faz parte da modernidade, da tecnologia. E é tão importante isso, tão bonito, tão legal e indispensável para divulgar cultura. Mas, ao mesmo tempo, né, para e passo, isso também trouxe dificuldades para a assimilação dos mais jovens, das novas gerações, desse processo que faz parte do antigo, que somos nós, que sou eu, né, de 1970, 60, 70 para cá. Então, penso eu que a resposta mais adequada para essa pergunta seja não. Eu não sou o pessimista, não gosto de cultivar o pessimismo. Mas eu, infelizmente, vejo que as novas gerações, elas não estão... Não, participar das festividades é uma coisa. Participar do processo de confecção, de feitura e produção de cultura é outra coisa. Porque dá muito trabalho. Então, o que entre o muito trabalho e a festividade, a celebração, o prazer, né, o hedonismo, o hedonismo, o que a gente vai querer? O prazer. Então, as pessoas que participam efetivamente da produção da cultura, mesmo logisticamente falando, ainda são os antigos. Os emparceiramentos ainda dão muito trabalho, sabe? Então eu acho que para poder tornar isso mais grandioso, mais humano, né, a gente precisa se unir mais, né? Um compositor precisa respeitar o outro, não ficar maldizendo a sua obra, né, como os maledicentes fazem por aí. Ah, não gostei, aquilo não é legal. Oh, aquilo não existe, aquilo foi inventado. Deixa que os julgadores façam isso. Deixa que o adversário faça isso. Porque é interessante fazer isso, né? Você pesquisar sobre a origem daquilo que foi escrito para poder disputar. Mas entre nós, da mesma bandeira, isso não deve existir. Infelizmente, nossos festivais hoje estão muito assim, né? É uma formação de panelismos políticos dentro das agremiações que deixam de fora coisas muito importantes. Estou falando de mim, estou falando de muitos outros artistas que são relegados a segundo planos ou defenestrados, jogados para fora, por causa de concepções políticas, não partidárias somente, mas políticas internas, né? Daquela coisa do entendimento, aquela coisa da discordância. Então acho que essa preparação ainda não chegou, das agremiações compreenderem que o senso crítico ele é fundamental para estruturar o ser humano e nós devemos respeitar o ponto de vista dos outros, mesmo que eles nos contrariem. Então eu acho que o maior desafio ainda é essa questão da política adequada, da política correta dentro das agremiações. A outra é recurso, né? Condições de uma sobrevida digna para os artistas. O cara, para criar uma música, ele sofre muito. E o que ele espera? Os que vivem da música, eles esperam reconhecimento. Se você observe o que eu estou lhe falando. Pegue de pelo menos 20 anos para cá edições do Festival de Parintins ou de outros festivais por aí espalhados. Você não ouve o nome dos compositores, exceto no item toada, letra e música, que é obrigatório praticamente dizer o nome do autor, e ainda esquecem, né? Lá você escuta. Agora tem toadas tão lindas, o autor está ali celebrando a aprovação da sua obra. Por que não fala o nome do cara? Não mencionam? Os compositores entravam de mãos dadas na arena há um tempo aí, antes de começar o festival. A apresentação deles, não contava ponto nem nada, não estava nem contando ainda no cronômetro. Só entravam para cumprimentar o público, de mãos dadas. Era lindo. Hoje não existe mais. Apagam os artistas. É claro, eles dão ênfase para os caras que fazem alegorias, que é muito maravilhoso, né? É uma coisa quase impossível de fazer. Mas os compositores, cara, os caras que produzem música,
Eles têm um papel fundamental nesse processo, mas eles não falam os nomes, né? Eu não estou nem falando de dinheiro, né? Porque talvez eles acham que pagando não devem falar, mas eu acho que um compositor verdadeiro, crítico, ele deve exigir que o seu nome seja mencionado na arena. Então são essas as dificuldades que eu vejo. A música é fundamental para a manutenção da identidade de um povo. Essa é a minha frase. Mas se você me permitir acrescentar um pouco mais, eu quero roubar ou emprestar de Friedrich Nietzsche, né? Aliás, ele mesmo diria, pode ficar à vontade, que não é mais meu. O que eu criei é do povo. Ele diria, a arte, o Ferreira Goulart ali, ele falou, a arte existe porque a vida não basta. Isso é muito forte. A arte existe porque a vida não basta. A arte é mais importante do que a vida, não. Elas se complementam. Então a arte existe porque a vida não basta. E Nietzsche diz, a vida sem música seria um erro. Então a música é fundamental para a consolidação, a elevação e a manutenção, perenização, a eternização da identidade de um povo. Pirahã, a Canaã.